Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Estudiantes e está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E o Palmeiras, hein? Palmeiras perdeu, meus amigos, na Libertadores, hein? O que tá acontecendo com o Palmeiras? E no sábado tem Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, hein? Bom, vamos lá analisar. Flamengo 1, Estudiantes 0. O Mengão está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. A imprensa esportiva repercutiu a vitória do Mengão. Pedro decidindo a partida. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN. Vamos lá para as informações do Flamengo. Tudo para isso, né? Decidir com o Maracanã sempre cheio, com o time que o Flamengo tem, é um baita trunfo, né? Despedida dos convocados, vão jogar semana que vem, né? A Conmebol conseguiu junto à FIFA que a mesma exceção que a Champions vai ter, que essas competições tenham também. Então, acho que é a faca e o queijo na mão. Fraco, né? É, adversário frágil. Então. O Flamengo já é o primeiro colocado do grupo. O Flamengo está vivendo o que o Palmeiras vivia e o Palmeiras está vivendo o que o Flamengo vivia. Então tem uma inversão. E em algum momento também, com um placar magro, a gente podendo debater numa primeira fase desempenho. A gente já citou aqui bola aérea defensiva. Quantas vezes a gente sentou aqui para falar venceu, mas de novo atenção à bola aérea defensiva. Não venceu porque dessa vez a bola aérea defensiva foi um problema. Então assim, não é novidade. É o que quando a gente falou ali no comentário do Palmeiras, que a gente já adiantou que o Flamengo venceu, mas teve problemas, duas coisas. O primeiro tempo, de novo, você tenta se impor, você tem a posse, você cerca, mas falta acelerar. Mas também não sai de chances. E aí falta movimentar. Mas, de novo, falta movimentar. O Carrascal, que eu sempre pego aquela atuação contra o Grêmio, que o Flamengo fez 1-0, mas não foi 1-0 para reclamar do que faltou, foi 1-0 que poderia ter sido muito mais. Aquela foi uma linda atuação do E ali você viu uma coisa que você parou de ver depois, o tanto de movimentação, mas não tem um jogador, não tem outro, mas o Carrascal, que para mim pode ajudar a explicar, o que se movimenta, o que faz jogar, o que aparece, o que ajuda nesse encaixe que está faltando para um último jogo associativo ali para chegar, ter uma bola um pouco mais de ultrapassagem, ter alguém chegando aí para pifar, para fazer achar o jogador para ter uma finalização um pouco mais clara. O Carrascal não se movimenta no último jogo, tropeço, não se movimenta hoje como poderia, e aí depois você fica muito naquela coisa da bola pro Bruno. Estica a bola do Bruno, o Jorginho vem, baixa um pouquinho para começar a tentar esticar a bola, o Jorginho já um pouco mais à frente, não está acontecendo o jogo de aproximação. Aí tem que baixar para ficar esticando bola, para ficar buscando um passe longo. Já não é exatamente o Flamengo de posse, de chegar, de pressionar. Então, faltou um pouco mais de criar chances de fato, transformar de fato o que era essa superioridade. Não sofreu no primeiro tempo. Sim, não sofreu. Aquela posse ali quase que vazia, estéril, arame liso. Isso é recorrente. Bola aérea, defensiva, sofrendo. É recorrente também. Só que aí, dessa vez, você tem ali, quando não era o Arrascaeta para salvar com a genialidade ou alguém, era o Pedro. Então, toquinho do Pedro, a genialidade. Então, tinha problema, mas venceu. Empilhando todas as coisas que o Abel Ferreira citou, calendário, parte física, Copa do Mundo e etc., o Flamengo conseguiu fazer o que dele se esperava num grupo mais difícil. E para jogar em casa no fim de semana, chegou um pé de estufado. O rival tropeçou e ele ganhou. O Flamengo já garantiu a primeira colocação faltando uma rodada, tinha o Estudiantes, que é um time mais forte, um dos times mais fortes dos times que não são grandes candidatos ao título da Libertadores. Então, assim, é muito improvável, mas é uma zebra possível de ganhar a Libertadores. Se você quiser começar a elencar as poucas zebras que tem chance de tirar o título de uma equipe brasileira, principalmente de Palmeiras e Flamengo, o Estudiantes você coloca nesse pacote. O Flamengo já é o líder do grupo, vai terminar na primeira colocação. É óbvio que também não vai jogar diante de todo esse pacote o melhor futebol possível, mas está cumprindo o seu dever e se ganhar, essa é a grande questão. O jogo de sábado entre Flamengo e Palmeiras. Esse jogo leva o Palmeiras para uma situação bem assim, não chega a ser uma crise, uma situação bem desconfortável para a paralisação do futebol de clubes na Copa do Mundo. E uma vitória do Palmeiras tira o Palmeiras completamente disso, se classificando na Libertadores mesmo em segundo lugar na próxima fase. Final, sim. E deixa o Flamengo em uma situação bem desconfortável, com a torcida pressionando, pedindo Luiz Henrique, pedindo Danilo, que o Palmeiras também dizem quer, mas quer ir para a Europa, tal, como disse o André hoje no Fala Fonte. Esse jogo de sábado, depois dessa derrota do Palmeiras, ele já era muito importante. Eu acho que ele ganhou uma importância ainda maior, William. Não sei se você concorda comigo. Não, concordo. 34 e o Palmeiras ficaria com 35, né? Jogo a menos. Isso.
por pontos perdidos, seria o líder. Hoje o Flamengo já está naquela do... Só depende de si para ser líder, né? Vai falar, porque tem um confronto direto e um jogo a menos. Mas e acho que sim, e também passa, independentemente de tudo que a gente está falando, a gente está tentando explicar o que poderia ser melhor, o que não funcionou, apesar da vitória, mas independentemente disso, o jogo no fim de semana é no Maracanã. Sim. E assim, o Palmeiras chega pianinho, o Abel sem fala muito, precisando corrigir, o time não cria, o jogo de hoje não foi um fato isolado, Palmeiras, a vitória de hoje do Flamengo, sabe, dá moral, cansa menos. Então, todo o cenário aponta para o Flamengo, obviamente, saindo muito melhor. Vai muito além de 1-0 de um lado e da derrota do outro. É difícil explicar a quarta-feira sem olhar para o sábado, por mais que as competições não seja a mesma. E hoje, vamos lá, né? A gente está falando dos bancos, né? O Flamengo teve as mesmas dificuldades, mas o Palmeiras conseguiu, né? Menos dificuldades que o Palmeiras, por exemplo. Mas aí, lembra que eu falei do banco do Palmeiras? Aí vamos de novo pro banco do Flamengo. Aí você saca o Paquetá, saca não, né? Você coloca o Paquetá. Tem 4 jogadores que vão pra Copa do Mundo. Lino, De La Cruz. Aí você tinha ainda o Danilo, o Vitão, o Alexandro e o Saul. O Saul não tá em boa fase. Ok, mas, né? Assim, aí você consegue. Aí o Flamengo tem muito mais volume. A diferença é muito, ainda mais comparando com os desfalques que o Palmeiras tem. E o Flamengo já teve. Final de semana, o Flamengo teve vários desfalques, né? O Jorginho, que jogou hoje, não jogou. O Everton Araújo não jogou. O Luiz Araújo, que inclusive jogou hoje também, foi dispensado no final de semana. Aí é questão de lesão. O Arrascaeta está fora já há algum tempo. E veja bem, com esse elenco e com o rodízio que o Leonardo Jardim tem feito desde que assumiu, ele está sempre girando o time, ainda assim você vê dificuldades, você vê problemas físicos, você vê algumas posições que foram carentes. O jogo com o Atlético Paranaense, o Flamengo tinha muita dificuldade para escalar volante, né? Porque suspensão aqui, lesão acolá, e você vai sofrendo com isso. Então, mesmo com um elenco recheado como o do Flamengo, que a gente acabou de ver, tem muitas opções, ele chega nessa reta final antes da parada para a Copa do Mundo, também aos trancos e barrancos. Vem de resultados ruins, fora de casa, contra os outros rubro-negros, né? Contra o Vitória Atlético Paranaense. E hoje consegue uma vitória para respirar e dar uma motivação para o jogo importante que tem sábado com o Palmeiras. Porque para o Flamengo é o jogo sábado com o Palmeiras. O outro jogo da Libertadores, ok, é bom ganhar para ter, de repente, uma melhor campanha, mas se não ganhar também... mas dá para ganhar o Eugênio em casa. Dá para ganhar. Dá para ganhar e ser a melhor campanha da Libertadores. Mas assim, não há uma preocupação pela reserva que assim, talvez tenha jogador de Copa do Mundo. Não, vai ter. eu tô pensando aqui até em minutagem pro jogo de sábado, né? Até fazendo as contas aqui. O Palmeiras não tem muito o que fazer, né? Ele tem, basicamente, o time que atuou hoje, salvo talvez o Maurício e tal, que você deu de sugestão. Ele não tem muito o que mexer. Agora, e são jogadores que já vem jogando na sequência. Agora, o Flamengo, por exemplo, hoje ele entrou com o Emerson Royal e com o Ayrton Lucas, ele já deu uma segurada no Alexandro, tá com uma minutagem alta, e no Varela. Varela acabou entrando depois do segundo tempo, mas já deu uma segurada. Paquetá, se você quiser utilizar, não sei como é que ele tá, o percentual de condição física dele nesse momento, mas ele também deu uma segurada, entrou no segundo tempo, certo? Tá voltando, não sei se tá para jogar 90 minutos. Exatamente. Mas eles têm essa avaliação interna. Exatamente. O Lino também, porque aí você vai de Luiz Araújo. Luiz Araújo que já não tinha sido utilizado no final de semana. O Everton Araújo jogou esse jogo, mas não jogou no final de semana. Ele fez esse processo hoje, ele tem feito em todos os jogos isso. Não que ele poupou jogadores pensando no Palmeiras. Ele tem girado o elenco e por isso é importante ter um elenco numeroso como o que o Flamengo tem, para que nesse momento a coisa aconteça. Foi um problema do Flamengo nos últimos anos, não em todos, porque em alguns ele foi muito vitorioso, mas em alguns desses anos, quando o Flamengo chegava ali final de outubro para novembro, porque o time abriu o bico. Estourado. Arrascaeta chegava estourado, Pedro chegou estourado, jogadores importantíssimos chegaram estourados. E esse ano tem mais opções e esse é o trabalho do Leonardo Jardim desde que chegou. Nunca repetir time, vai estar sempre girando e trocando para dar um mínimo de condição aos seus principais jogadores. Tem que fazer um intervalo. O Pedro foi poupado já em jogos de Libertadores. Como é que é? O Pedro foi poupado em jogos de Libertadores. Exatamente. Mais de um. Vamos fazer um intervalinho aqui no nosso linha de passe e 5 minutinhos. Eu vou repetir, né, o que eu sempre repito neste programa. Qual foi o jogo que a gente transmitiu? Palmeiras. Quando a gente transmite o jogo...
Aí, nação, então, Flamengo classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América sem muita dificuldade. Eu digo para vocês, sem muita dificuldade. Eu acho que esse ano pro Flamengo, na Libertadores da América, tem sido um ano muito bom. Ano passado foi um sufoco, mas a gente foi campeão, conseguimos ganhar a Copa Libertadores. Primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores da América. E esse ano, cara, tem tudo pro Flamengo conquistar de novo. Claro, tem que ter pé no chão, consciência, pé no chão, tudo certinho. Mas o Flamengo foi eficiente, não jogou bem. Na minha opinião, eu acho que o Flamengo não jogou bem como a gente está acostumado a ver. Não é que jogou mal, péssimo, não é isso não. Mas nós não estamos acostumados a ver o Flamengo jogar dessa maneira como jogou hoje. 1-0 foi o suficiente. Libertadores é isso também. Eu acho que Libertadores é isso. Foi o suficiente, 1-0. O Flamengo venceu o adversário mais difícil do seu grupo, que é o Estudiantes. E o Flamengo conquistou com 1-0. O Pedro marcou um gol e, inclusive, quase marcou um golaço, mas quase. E aí o Flamengo acabou ficando com 1-0. Eu acho que foi o suficiente para o Flamengo carimbar aí o seu passaporte para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E o Palmeiras, hein? Palmeiras perdeu a sua partida jogando no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu por 1-0 para o Cerro Porteño e eu vou dizer para você uma coisa, vai ficar tudo para a última rodada lá no grupo do Palmeiras, hein? Porque embolou de vez ali o grupo do Palmeiras. Vamos ficar de olho para ver o que pode acontecer, mas eu digo para você que a expectativa do Flamengo na Libertadores, na minha opinião, é boa. Se a gente analisar aqui os últimos jogos do Flamengo, o Flamengo estava empatando muito, né? E hoje serviu aí para conquistar a vitória e agora tem um jogo importante no Campeonato Brasileiro, né? Contra o Palmeiras também. Vamos ver o que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Vitória do Mengão! Flamengo 1, Estudiantes 0.